falar desse espaço, que é um espaço que fala sobre a questão da saúde mental, né? Esse do canal do Brás, que vem principalmente nesse momento, né, onde se fala desse projeto, esse PDL da senadora Damares, esse PDL 383 de 2024, com a sustentação da resolução do CONANDA, né, que proíbe o acolhimento e internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. E em especial hoje, né, pessoal, que a gente passa por um processo que a gente está numa indignação tão grande de dois projetos que passaram na Câmara Federal. Primeiro, a questão da blindagem, né, dos deputados, senadores, deputados e deputadas, senadoras e senadores do Congresso Federal. Isso é uma indignação nacional e internacional, onde se coloca, né, os parlamentares para cuidarem de si só. Portanto, a gente sabe que ninguém vai ter nenhum tipo de punição, né? E o segundo, que é esse PL da anistia, né? Que é também, mais uma vez, para poder salvar não só a relação do Bolsonaro e ali os seus coronéis, né? Mas também servidores públicos que caminharam para poder ajudar esse golpe de Estado, né? Além do que é um texto que é muito, a gente fica muito abismado como tem tanta coragem de colocar ali naquele texto de anistia pessoas que fizeram tortura, que mataram, que inclusive relação de drogas, né, nos aviões que a gente teve por um outro período no governo Bolsonaro. Então, você tira a justiça para poder colocar os parlamentares para cuidar dos próprios parlamentares, ou seja, não é para acontecer a justiça de verdade. Então, aqui, falar nesse local e falar também sobre um projeto que passa também por uma senadora que pede, né, anistia, que ajudou na relação da pandemia no Covid e que usa e usufrui da relação da saúde mental para poder ter, infelizmente, na minha opinião, ações antidemocráticas, né? Então, quero mais uma vez, né, estar aqui com vocês para poder discutir esse assunto, que é um importante assunto do nosso presente e do nosso futuro. Porque quando a gente fala assim, porque a criança, adolescente é o nosso futuro. Eu sou menina de Osem, né? Então, eu costumo dizer que fui menina de Osem, né? O que é o Osem? Seria o contraturno. Você tem a escola e depois da escola você vai para um lugar organizado. Naquele período não tinha tantos convênios com a prefeitura, mas é um contraturno de música, dança, teatro, cursos profissionalizantes. E então, naquele período, para mim, o presente era ali, naquele momento, né, que construía e fundamentava, né, a minha interpretação, minha articulação, minha organização, de saber que na região de Sapopemba a gente poderia não ter só índices de morte, mas a gente poderia ter índices, né, de construção desse futuro, de um futuro onde uma criança e um adolescente poderiam passar para a sua escola numa segunda-feira, né, depois de um final de semana, onde o Esquadrão da Morte, em especial, né, atuava muito, matando os nossos jovens e os nossos adolescentes ali naquela região. Então, falar desse lugar, né, nessa proteção do cuidado, nesse acompanhamento qualificado, a gente poder estar enviando ou pensando, né, esses lugares aonde estão os direitos e por que esses direitos estão sendo violados e qual que é a política por trás desses direitos violados. Acho que essa que é a pergunta, né? A resolução 249, aprovada pelo CONANDA, foi um grande avanço, apesar de vocês estarem acompanhando muito, a extrema-direita o tempo todo atacando isso na tribuna, no plenário das comissões, né? E
esse avanço, ela se transforma proibindo esse acolhimento dessas crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas, reconhecendo que esse não é o lugar adequado desse atendimento infanto-juvenil, né? E olha só, né, que contraponto, porque de um lado você tem por um Estado pensado, né, na questão das fundações casas, né? Grandes estruturas, grandes organizações, e do outro lado, quando a gente fala sobre relação de saúde mental, eles incorporam uma questão de comunidade terapêutica, e tudo visando e enxergando e, e atuando, né, nessas comunidades que são comunidades mais vulneráveis, mais carentes, que precisam, quando chegam algum tipo de atuação do Estado, né, recebe isso achando que é a salvação da pátria, e muitas vezes não é, como a relação das comunidades terapêuticas, que é o estilo dessas comunidades que eles foram pensando na gestão Bolsonaro, era, né, chegando a voltar à questão manicomial. Infelizmente, esse PDL, né, 383 de 2024, que a autora senadora Damares, ele pretende sustar essa norma. E sustar essa resolução significa abrir uma porta para que os meninos e as meninas voltem a serem internados em estruturas com várias exceções que já foram mostradas nas práticas abusivas, isoladas, métodos coercitivos, né? O trabalho que é colocado ali é um trabalho obrigatório, e a falta de acesso ao cuidado, à saúde adequada. Ou seja, muitas vezes se troca uma droga por outra droga, né? Muitas vezes se troca um formato de ter uma atuação clínica para um formato individualizado e violento, né? Como os relatórios e de fiscalização que documentam essas violações sistemáticas nas comunidades terapêuticas do nosso país. Isso é inaceitável. A gente precisa, né, atuar, a gente precisa fazer de um formato que também a nossa comunidade, a população, as pessoas entendam isso, porque também tem uma questão da família que é importante a gente enxergar, que ela se vê em um momento, né, que não se acha um apoio das instituições, muitas vezes na área da saúde, não porque não existe dentro do nosso sistema único de saúde esse acesso, mas é que não se coloca orçamento, não se tem uma política ágil, rápida, para que consiga ter uma solução rápida. Quer dizer, ou seja, tem muitas pessoas para serem atendidas com poucos equipamentos públicos, né, a serem ofertados. E aí o que sobra são essas terceirizações de comunidades, que aí a gente vai falar sobre comunidades que são evangélicas, que são católicas, que são de diversas outras coisas, mas que usufruem do recurso público na terceirização para fazer a violação de direito, e isso é inaceitável. Bom, eu acho que o que a gente, né, defende, evidentemente, é outra coisa, né? É um fortalecimento que essa rede que já existe, que é a atenção psicossocial, que é o RAPS, que é o CAPS, que é serviços que conseguem tecnicamente, né, nessa humanização, enxergar essa criança e essa adolescente com um sofrimento psíquico e o uso problemático de substâncias, mas também enxerga o contexto da família, né? E o contexto da sua comunidade, o contexto de onde que ele vem, porque isso também faz parte, né, de todo um sofrimento, e que às vezes que é geracional, muitas vezes geracional, né? Por conta da questão da química. Eu falo por ter experiências próximas a mim, né? De que filha passa de mãe passa para filha, e de filha passa para neta ou neto. Então, isso é também uma questão geracional, que muitas vezes não é só por conta da questão de você só ser vulnerável, não ter recurso, mas que também isso acontece em todas as famílias de todas as classes sociais, e inclusive as classes que têm mais dinheiro para poder pagar
algum tipo de atendimento, ainda assim, muitas vezes não é em cima daquilo que o Sistema Único, né, fala, como tem que ser, né? Então, eu acredito que essas experiências e essa leitura ou essa literatura especializada mostram que a política de cuidados ela tem que ser trabalhada pela liberdade eficaz, pelo enxergar o indivíduo do jeito que ele é, nas suas dores, nas suas dificuldades, e a partir dali você ir construindo, né? Às vezes passos longos, às vezes passos pequenos, às vezes a gente avança muito e tem uma recaída, mas de uma forma que ela vai ao tempo todo tendo uma atuação e que ela é eficaz quando você consegue chegar nesse atendimento mais profundo, né? E claro que inevitavelmente ele evita essa violência de direitos e vai favorecer a reinserção dessa pessoa, dessa reinserção social e comunitária. E a gente também precisa saber que, muitas vezes, a pecha, né, de você ser o usuário de substâncias, ou você ter problemas que são vinculados à questão psiquiatra, a sociedade também vê isso como uma coisa que, como uma pecha, né, como um carimbo, e também vai se dificultando para que essa pessoa tenha essa reinserção. Então, são diversas construções que a gente tem que falar sobre isso, né? Portanto, dizer não a esse PDL não é apenas uma posição técnica ou uma posição política que é importante, mas é uma posição ética, responsável, humanizada, enxergando uma sociedade do jeito que ela tem que ser. É defender principalmente aquilo que foi construído por muitas lutas, que é o ECA, que é o nosso Estatuto da Criança, Adolescente e Juventude, no seu direito, e que também tem uma Constituição que não está sendo executada para que essa criança seja realmente atendida. Por isso que tem essas violações e por isso que abre também esse espaço de ter esses tipos de comunidades terapêuticas que violam, né, que violam a vida, né, dessas pessoas. Então, nós aqui temos que defender o Sistema Único de Saúde, nós temos que defender um Estado que cumpra o seu dever e a sua proteção integral. A gente não pode de jeito nenhum permitir esse retrocesso que coloca em risco a vida de quem mais precisa ser cuidado, não só esse, mas também, por exemplo, esse retrocesso da anistia, que a gente também tem que toda hora falar sobre isso, sim, né? Então, eu vejo que existe, né, uma organização, um movimento, né, além dos serviços de saúde, os mandatos, os militantes, as pessoas que elas se mantêm mobilizadas e sempre estão nas comissões, né, da Câmara, do Senado, sempre estão ali atuando, sempre estão enxergando na pauta, sempre estão ali perto, mas a gente precisa também evidenciar isso para fora, para a gente conseguir ter essa sociedade nesse entendimento do que é efetivamente o que nós estamos falando. Porque não é fácil, às vezes, eu costumo dizer que tem algumas siglas, né? Tanto na saúde quanto na política de educação, claro, e de assistência social, que às vezes a gente não consegue traduzir, né, de uma forma mais popular para essa pessoa, para entender por que a gente precisa defender isso, e por que a gente. Porque na cabeça das pessoas que precisam, porque estão nesse sofrimento familiar, ela precisa de uma solução. Só que explicar essa solução, de falar para eles: olha, ele só está trocando uma droga por uma outra droga, e se não tiver um atendimento mais profundo nisso, quando terminar esse ciclo de atendimento, se é que ele vai sair de lá, né, curado e do jeito que a gente tem visto, né, essa questão dos relatórios, vai sair pior do que entrou, mas se a gente não falar sobre isso, daqui a pouco, né, se cai ou de volta da drogadição, ou se piora, né, a questão psiquiátrica, enfim. Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente precisa, né, pensar, que a gente precisa falar sobre isso para pressionar, né, outros parlamentares
que não estão fazendo correto e dar visibilidade nessas evidências e nessas denúncias. Fiscalizar, sim, sempre estamos juntos, vocês estão, né? Tem toda uma questão técnica e política, técnica, política e militância nesse sentido, mas essa atuação, ela às vezes não tem, a gente não consegue avançar tanto para que esse aperfeiçoamento dessa política pública possa garantir os recursos para o RAPS. Então, ele sempre fica para depois, ele nunca está ele só está no orçamento muito pouco. E qualquer política pública que você tem que ter dinheiro, senão não é de verdade, né? Só está lá no papel. E eu acho que esse conjunto de ações, né, que estão sendo construído, né, com alternativas reais, pensando também na questão do governo do presidente Lula, pensando no formato que vocês também têm atuado, é necessário que o investimento, a preservação, a essa capacitação de equipes, a ampliação de atendimento do meio aberto, em controle social rigoroso, mas sobre quaisquer instituições que tratem de pessoas vulneráveis, é também pensar nos servidores públicos, né, nos concursos públicos e também se pensar na relação terceirizada, porque não são todas, né, organizações sociais que estão nesse bojo de gerar outro manicômio. A gente sabe também que tem muitas entidades sérias e que ajudaram muito na construção, né, da defesa da questão da política antimanicomial, mas que na gestão do governo Bolsonaro foram ceifadas de estar nesses espaços, foram isoladas para poder adentrar esse tipo de atuação terapêutica, né? Bom, eu acho que já deve ter dado meus 15 minutos, né? Mas eu só queria terminar dizendo que a gente tem a questão da resolução, ela é muito importante, né, por conta dessa proibição desse acolhimento. O papel do CAPS é um papel e do RAPS e do CAPS, ele é fundamental para que consiga ter esse atendimento integral no meio aberto, com equipes multiprofissionais, porque também não adianta ficar metade da equipe, né? Vocês sabem bem o que eu estou falando, porque é uma interação com as equipes para poder dar certo, né? Então, o foco é no cuidado e principalmente nessa reinserção à sociedade. E a gente está aqui muito para poder dizer que podem contar comigo enquanto esse mandato, para poder estar junto com vocês, para poder caminhar, para poder abrir portas, né? Claro que está muito no Senado, mas quando volta para a Câmara, quando saiu da Câmara, a gente, né, pensar nesse debate, desse formato melhor que a gente pode fazer. Por fim, gente, sem anistia, fora golpista, Bolsonaro na cadeia. Obrigada. Muito obrigado por sua fala, senhora deputada federal Juliana Cardoso. Agora gostaria de convidar Sara Figueiredo para realizar sua fala. Fique à vontade. Bom, boa